Pois vamos iniciar o capítulo 16, item 185. Todos localizados? Enquanto isso, eu vou ligar o ventilador. Para começar a esquentar. O item 185? É o 185. Ah, tá bom. O capítulo 16. Vamos ver. O barulho do ventilador não está atrapalhando aí? Não, não está. Então, vamos lá. O item 185. Pode ler, Jaque? Posso sim. Capítulo 16. Dos médiuns especiais. Aptidões especiais dos médiuns. Quadro sinóptico das diferentes espécies de médiuns. Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes, que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feita das qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação, ou da sua inferioridade, de seu saber, ou de sua ignorância. Mas, em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há nele, incontestavelmente, uma propensão para se ocupar de uma coisa preferentemente a outra. Os espíritos batedores, por exemplo, jamais saem das manifestações físicas. E entre os que dão comunicações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos dos espíritos de mediana categoria. Por isso que, chegando eles a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Porém, de par com a aptidão do espírito, há a do médium, que é, para o primeiro, instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre ele qualidades particulares que não podemos apreciar. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem ao seu alcance diversos violinos, que todos, para o vulgo, são bons instrumentos, mas que são muito diferentes uns dos outros para o artista consumado, o qual descobre nele matizes de extrema delicadeza, que o levam a escolher uns e a rejeitar outros. Matizes que ele percebe por intuição, visto que não os pode definir. O mesmo se dá com relação aos médiuns. Em igualdade de condições quanto às forças mediúnicas, o espírito preferirá um ou outro, conforme o gênero da comunicação que queira transmitir. Assim, por exemplo, indivíduos há que, como médiuns, escrevem admiráveis poesias, sendo certo que, em condições ordinárias, jamais puderam ou souberam fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas e que, como médiuns, nunca puderam escrever senão prosa, malgrado o desejo que nutrem de escrever poesias. Outro tanto sucede com o desenho, com a música, etc. Alguns há que, sem possuírem de si mesmos conhecimentos científicos, demonstram especial aptidão para receber comunicações eruditas. Outros, para os estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérpretes aos espíritos moralistas. Numa palavra, qualquer que seja a maleabilidade do médium, as comunicações que ele com mais facilidade recebe trazem geralmente um cunho especial.
Alguns existem mesmo que não saem de uma certa ordem de ideias, e quando destas se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e não raro falsas. Além das causas de aptidão, os espíritos também se comunicam mais ou menos, preferentemente por tal ou qual intermediário, de acordo com as suas simpatias. Assim, em perfeita igualdade de condições, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médiuns, apenas porque estes lhes convêm mais. Bom dia, Jaqueline Pozo. Nós acabamos de ler aqui, já que leu o item 185, capítulo 16. Gustavo, pode ler para nós 186, porque ele segue mais ou menos, senão quando a gente vai começar a comentar um e vai entrar no seguinte antes. Então, vou fazer a leitura primeiro, faz favor. Leio sim. Laboraria, pois, em erro quem, simplesmente por ter ao seu alcance um bom médium, ainda mesmo com a maior facilidade para escrever, entendesse de querer obter por ele boas comunicações de todos os gêneros. A primeira condição é, não há contestar, certificar-se a pessoa da fonte de onde elas promanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Porém, não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. Cumpre, portanto, se estude a natureza do médium, como se estuda a do espírito, porquanto são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Um terceiro existe que desempenha papel igualmente importante. É a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga. Isto facilmente se concede. Para que uma comunicação seja boa, preciso é que proceda de um espírito bom. Para que esse bom espírito a possa transmitir, indispensável lhe é um bom instrumento. Para que queira transmiti-la, necessário se faz que o fim visado lhe convenha. O espírito que lê pensamento julga se a questão que lhe propõe merece resposta séria e se a pessoa que lhe dirige é digna de recebê-la. A não ser assim, não perde seu tempo em lançar boas sementes em cima de pedras, e é quando os espíritos levianos e zombeteiros entram em ação, porque pouco lhes importando a verdade, não a encaram de muito perto, e se mostram geralmente pouco escrupulosos, quer quanto aos fins, quer quanto aos meios. Vamos fazer um resumo dos principais gêneros de mediunidade, a fim de apresentarmos, por assim dizer, o quadro sinótico de todas, compreendidas as que já descrevemos nos capítulos precedentes, indicando o número em que tratamos de cada uma com mais minúcias. Grupamos as diferentes espécies de médiums por analogia de causas e efeitos, sem que esta classificação algo tenha de absoluto. Algumas se encontram com facilidade, outras, ao contrário, são raras e excepcionais, o que teremos o cuidado de indicar. Estas últimas indicações foram todas feitas pelos espíritos, que, aliás, reviram este quadro com particular cuidado e o completaram por meio de numerosas observações e novas categorias, de sorte que o dito quadro é, a bem dizer, obra deles. Mediante aspas, destacamos as suas observações textuais sempre que nos pareceu conveniente assiná-las. São, na sua maioria, de Erasto e de Sócrates. Bom, aqui já temos conteúdo para esses dois itens, 185 e 186, para comentar. Alguém quer começar? Ficou algum ponto importante que queira destacar ou alguma dúvida?
Aqui nós vemos que as aptidões especiais dos médiums. Então, vemos que os espíritos, ali, além de ter a preocupação de compreender a parte do que ocorre com o espírito, quem é o espírito, de analisar a comunicação em si, também merece estudo o médium em si. E o próprio médium também se conhecer, porque se é algo que se desenvolve, que se exercita e se melhora, então é muito importante esse estudo quanto ao médium. E nesse intercâmbio com os espíritos ali, eu queria que vocês entenderam daquela parte que ele faz aquela comparação ali do músico que tem vários instrumentos ali, no caso, citou como se fossem violinos, à sua disposição. Como que ele faz a sua escolha? O que vocês acham dessa comparação no caso da mediunidade que ele fez aqui? O que vocês entenderam disso? E o instrumento tem que ser de acordo, né? Para poder entender a mensagem. Aqui diz, para que a comunicação seja boa, é necessário que emane de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, lhe é necessário um bom instrumento para que queira transmiti-la. É preciso que o objetivo lhe convenha. Então, eles têm que ser meio que adaptado. Para tocar o violino, tem que saber tocar o violino, né? Não é qualquer a preparação que vai se adequar ao bom espírito. Me chamou a atenção também que a intuição é muito importante. Digamos, um poeta, desenhista, muitas vezes ele é um bom poeta, um bom desenhista, até médicos, sábios, moralistas, porque eles às vezes recebem também intuição que ajudam eles a exercer o trabalho dos bons espíritos, a intuição dos bons espíritos que ajudam. E nesse caso aí, ali também ele falou que tem poetas que nunca receberam nem versos poesias através da mediunidade, assim também como pessoas que não tem nenhuma ligação, como eles ali nunca conseguiu fazer 2 versos, mas mediunicamente recebe poemas com regularidade ou com frequência. Até eu vi um vídeo que um artista, um poeta, ele estava comentando que ele, geralmente, na madrugada, que vinha a intuição para ele fazer uma música, uma poesia, e aí ele executava aquela poesia, aquela música, através da intuição. Gustavo, viu alguma coisa aí que chamou a atenção? O som está fechado. Eu estava atrapalhado aqui para ver o microfone. Na verdade, enquanto teve essa questão da leitura, eu lembrei do Chico Xavier, né? Que ele, nessa encarnação, acho que eu vi alguma entrevista, algum vídeo em rede social, que ele não tinha um maior grau de escolaridade, assim, né? Teve sua profissão, trabalhava, tudo, né? Mas o conteúdo das mensagens, na verdade, né, eram muito elevados, né? Dada como é que eu vou dizer assim, o tamanho da contribuição que ele deu, né, para a doutrina. Então, isso também vem em conta da aptidão, da intenção, ali onde a gente estava lendo, que diz que o espírito ele vai analisar, né, a intenção, se aquela pessoa é merecedora ou não, né, de receber a informação. Imagina, né, o grau elevado do Chico Xavier, que a intenção dele. Então, ele já tinha como missão, na verdade,
Eu escutei alguém falando, não sei se foi nesse grupo ou no grupo de sábado, né? Que a missão dele seria psicografar em torno de 30 livros, e ele psicografado mais de 400, na verdade, né? E ao mesmo tempo, daí lembro também da importância da gente se manter com um pensamento elevado, né? Porque ele teria dito em alguma entrevista, alguma coisa ali que eu vi, que ele também sofria influência de maus espíritos para atrapalhar a caminhada dele. Aí ele tinha que se manter tranquilo, bem, para poder desempenhar bem o trabalho ao qual ele tinha se proposto. Sirlene, está fechado o microfone. Aí. Eu penso que cada um com a sua faculdade, né, Marino? Uns têm um para alguma coisa, outros para outro, nem todos a mesma coisa, né? E vai muito da dedicação do médium e conforme a sua faculdade. Penso que nem todos é a mesma, né? Uns para alguma, como os poetas ali não recebiam, outros que não são recebiam. E assim vai, eu penso assim. Ele começou aqui dizendo que a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constitui o que chamamos de médiuns especiais. Então, há uma infinidade. Ele aqui depois, ele já adianta que na sequência que ele vai fazer uma categorização ali, mas que isso é didático. Então, é bem por aí mesmo. Jaqueline Pozo. Sabe que no outro encontro foi falado ali sobre músico, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que compunham música, autores de música, né? E eu sempre tive essa curiosidade, como é que vinha essa inspiração, né? E todos, assim, que eu conheci, relataram que eu estou falando de músicos, né? Sim. Que não tinha, assim, um horário, um momento certo, e que muitas vezes fica um tempo, assim, sem receber essa intuição, enfim. E agora, estudando aqui, realmente, isso se confunde muito, né? Eu fiquei pensando, na época eu não tinha noção nenhuma, nem tinha, acho que nunca tinha entrado num centro espírita, mas faz tempo já. Mas eu fiquei pensando assim, eu não acompanhei ali a leitura, mas pelo que eu entendi, a pessoa que recebe nem sempre precisa, por exemplo, um espírito músico, né? Nem sempre vai se manifestar numa pessoa que tem esse dom aqui encarnado. É isso ou eu estou errada, assim? Só que eu fiquei pensando nesses meus amigos, nesses meus conhecidos, assim, até que ponto que é um dom, assim, e até que ponto que tem a influência espiritual, ou até que ponto que são as duas coisas, né? Só contando uma experiência minha. Acho que as duas coisas. Bom, desliguei. Agora fechou o som. Não, mas era isso. Era isso que eu tinha para falar. Acontece de tudo um pouco, né? Cada caso daí depende de um estudo precisaria de um estudo mais aprofundado para saber cada caso. Né? Mas então, como há uma intuição, mas digamos, se um espírito quer ajudar, quer transmitir algum, é como a pessoa, ele é músico, ele vai pedir para que alguém apresente aquela música a outros, que é o caso. O espírito vai pedir para um médium apresente para nós os demais. Se ele tiver alguém que entende de música, ou aí, às vezes, ele já não tem nessa encarnação, mas também ele traz, é preferível que ele vá usar aquele instrumento que mais esteja afinado, com mais facilidade. Porque aquela comparação ali, ao meu ver, o instrumento, o violino, aquilo ali, ele quis fazer a comparação. É o instrumento, é o médium.
Então, qual o instrumento que está mais afinado para aquele objetivo dele? Um músico, ele não acontece, digamos, dele ter 2 violinos, conforme a música que ele vai apresentar, um está mais afinado, mais adequado para aquela música. Se ele vai usar para outra música, ele vai lá e troca o instrumento, porque a outra, por mais que para nós é igual, os dois são iguais, se nós pegar, vai fazer o mesmo, não vai ter diferença alguma. Para ele tem. Então, assim, o espírito, de repente, mesmo que ele vai transmitir uma música, conforme a música, conforme ele vai usar um médium, conforme ele vai usar outro. Assim como um médico, um artista qualquer, ou como no caso da poesia, para transmitir, ele vai procurar. E para nós, os médios, qual seria? Então, de se manter em condições de ser instrumento de espíritos superiores. Quanto a essas outras capacidades, daí, de repente, o que a gente tem, o que a gente traz na bagagem espiritual. Então, é bem por aí que acontece. Como diz, a intenção é os 3 elementos. Tem que ter para a comunicação o espírito, o médio e a intenção. A intenção é o que define quem é o espírito que vai se comunicar, porque um espírito elevado não vai vir se comunicar por quem tem uma intenção leviana, a não ser muito rapidamente com o objetivo elevado mas não vai dar comunicação continuada por um espírito, por um médium que não tem uma boa intenção. O espírito atrasado vai ter dificuldade, a não ser quando ele vem para um tratamento, mas de estar se comunicando por um espírito muito elevado, porque ele até por a questão essa vibratória de sintonia vai ter essa dificuldade, né? Wilson? Bem, eu estava analisando o texto, fala que os espíritos batedores nunca vão sair desse tipo de fenômeno. E diz que se trata de espíritos de mediana categoria, porque os espíritos mais elevados têm todo o conhecimento, toda a possibilidade de agir. Mas o espírito elevado não vai perder tempo, por exemplo, produzindo fenômenos de efeitos físicos. Ele vai se preocupar com coisas mais importantes, mesmo porque o médium tem um tempo limitado. Primeiro, ele tem uma energia que se desgasta nessas comunicações, que precisa ser reposta. Ele não pode ficar o tempo todo à disposição do espírito. E devido à exiguidade do tempo e da própria vida nossa, que é curta aqui na Terra, um espírito, por exemplo, de comunicação inteligente, vai focar nas questões inteligentes. Ele não sente necessidade de produzir fenômenos de efeitos físicos. E para esse tipo de fenômenos são utilizados os batedores e outros espíritos de menor envergadura evolutiva. Assim como nós, por exemplo, não quer dizer que um espírito superior não seja capaz. Aqui na Terra, na vida física, uma pessoa com conhecimento mais aprofundado de uma determinada área não vai ficar na base. Um engenheiro dificilmente vai lá produzir massa ou assentar tijolos, não que ele não seja capaz. Eu recordo que no meu primeiro emprego com carteira assinada no Paraná, eu trabalhava na escavação de um morro para construir uma empresa nova, a Calpar, na época, hoje nem existe mais. E às vezes as pessoas alegavam que estava difícil remover as pedras, que era explodido, e nós íamos lá com a alavanca para remover. E chegava o dono da obra, não me engano era Ernesto o nome dele, não me recordo direito. E ele ouvia o que as pessoas falavam, pegava uma alavanca e ia lá ele remover. E ele demonstrava que não era assim tão difícil quanto as pessoas alegavam para a pequena produção do serviço. Então demonstrava que ele era perfeitamente capaz, só que ele delegava de serviço para nós mediante remuneração, porque ele tinha coisa mais importante para fazer. Da mesma forma, os espíritos superiores não vão ficar fazendo questões materiais quando tem tanta coisa da área da inteligência, né, intelectuais para fazer.
Outra coisa é a simpatia ou aptidão do médium em relação ao espírito. O Marino até comentou ali que no texto fala que um médium que escreve poesia não é capaz de escrever um verso, e ao contrário de outro que faz poesia não é capaz de escrever 2 versos. Mas eu me lembro que, numa conversa que eu já mencionei aqui, de um conhecido meu lá de Passo Fundo, com o Divaldo Pereira Franco, ele disse que os espíritos utilizam as pessoas com maior flexibilidade. Nós vimos isso nos estudos anteriores, para certos fenômenos. Quando nós estudamos a psicografia, por exemplo, o espírito pode pegar um analfabeto e fazê-lo escrever, mas a dificuldade vai ser muito maior do que aquele que já sabe escrever, porque ele já tem o movimento da mão, a flexibilidade mais conveniente para o ato. Então, ele vai procurar alguém que, embora nesta encarnação não externe esse conhecimento. Eu já comentei em alguns encontros nossos, e nós estudamos isso, que nós fomos criados para a perfeição, e a perfeição compreende o conhecimento de tudo que é possível o espírito conhecer, relativamente falando. Então, nós, por exemplo, podemos desenvolver numa encarnação a arte da música, ou desenvolver a capacidade de escrever versos ou poesia, e se nós formos aprofundar isso, vamos nos tornar peritos, e vamos tender a ficar sempre nesta área. Para que nós desenvolvamos outras potencialidades, então é preciso haver uma encarnação em que esse conhecimento fique temporariamente bloqueado. O espírito detém o conhecimento, mas naquela encarnação ele é bloqueado, fica latente, para que ele desenvolva outras potencialidades que vão se acumular àquelas. Quando o espírito tiver domínio total, ou pelo menos mais aprofundado, destas capacidades, ele vai, com maior discernimento, utilizar a que melhor lhe convém naquele momento. Não é o nosso caso. Nós procuramos o caminho mais fácil, aquele que nos dê mais dinheiro, se possível, fama e conforto. Então, a gente pode esquecer momentaneamente certas faculdades, certas potencialidades que tem, mas que estão lá disponíveis. Então, o espírito utiliza. O Gustavo falou aqui da questão do Chico Xavier, que ele não tinha, e de fato, ele não tinha, assim, no banco acadêmico, além do ensino fundamental, pelo que eu sei. Mas ele era um autodidata, ele gostava muito de ler. Ele lia muitos livros. Então, demonstrava que ele tinha predileção por este conhecimento, e isso facilitava com que os espíritos o utilizassem para transmitir informações preciosíssimas para o movimento brasileiro e mundial do espiritismo. Se não fosse ele, muitas coisas nós não conheceríamos, ficaríamos na superfície. E ele não perdeu tempo com fenômenos de efeito físico, a não ser um período da existência em que ele se interessou pelas manifestações como é que se diz? Materialização de espíritos. Mas não foi através dele, foi através de outro ou outros médiuns. E ele logo deixou disso e voltou para a parte intelectual. Isso demonstra a sua perfeita potencialidade para esse campo. Tanto como disse o Gustavo, o projeto dele era em torno de 30 livros, ele fez mais de 10 vezes isso, em torno de 430 livros publicados, fora obras que não foram publicadas. Então, e outra questão aqui, a questão dos maus espíritos que atrapalham nossa caminhada. De fato, a gente vê, por exemplo, o exemplo do Divaldo Franco, que narra a perseguição de um antigo companheiro de outras encarnações, que nessa, a princípio, se tornou um adversário, que procurava trazê-lo de volta para as antigas lides, e basta a gente ler a história dele, vai ver quanto esse espírito lutou para trazê-lo de volta, e quando não conseguia, começou a se tornar um perseguidor, com o objetivo de matá-lo, inclusive, até que ele compreendeu que Divaldo já não era mais mesmo, que ele havia sido se transformara numa outra pessoa. Não é que a pessoa vire uma outra pessoa, mas ela muda o seu objetivo de vida. Os seus valores são outros, não são mais aqueles. E ele estava agora trabalhando só para o bem. A gente conhece a história, né? Quando ele recebeu uma criancinha
em péssimas condições, filha de uma mendiga, e acolheu a mãe e a filha, e esse espírito veio e se manifestou, dizendo que aquela criança tinha sido a sua mãe em outra encarnação. Daí compreenderam que, de fato, o Divaldo era outra pessoa. E de um inimigo passou a um amigo. Outra coisa também, a gente pode fazer uma análise, porque médiuns todos nós somos de uma forma ou outra, não necessariamente ostensivos, mas intuitivos, inspirados, né? Como nós estamos? Há pouco eu acordei de novo, uma hipoglicemia bem severa, né? A Irene teve que me socorrer sozinha, não conseguiria. E eu tive aquela sensação de que tudo isso que nós vivemos nesse momento é ilusão. Eu ouvi o gato miar, ouvi os passos, via que tinha luz, via a presença da Irene, mas parecia que eu estava fora já. Já estava me desdobrando, vamos dizer assim, né? Uma sensação bem estranha. Eu disse para ela assim, que sensação estranha, não é hipoglicemia. E continuou me dando coisas para voltar ao normal. É impressionante o que a gente sente. E, ao mesmo tempo, eu pensava que, mesmo nessa situação, eu não estava em crise. Que em tantas outras que eu tive hipoglicemia, eu entrei em crise como se fosse um louco ou um drogado. Gritava, esperneava, tinha que ser contido e tinha que me conter também, porque vinha ideias muito assim fora do padrão, inclusive ideias suicidas na hora. E dessa vez não. Ao mesmo tempo eu reflexionava, né, que graças a Deus eu consegui um equilíbrio relativo na minha vida que faz com que essas presenças de inimigos ou amigos que não querem perder a companhia estejam ao meu lado me atrapalhando. Porque é terrível uma pessoa que entra numa hipoglicemia severa. Existem relatos, inclusive, alguns que cometem até crimes nessa situação. Porque o cérebro já não funciona e a gente enfraquece as defesas orgânicas e os adversários se aproveitam. Então, é preciso que nós mantenhamos uma disciplina mental bem grande. E não é uma conquista imediata, ela é gradativa. Não é porque eu sei que eu vou ser diferente, eu vou ser provado ao longo da existência. E talvez leve uma existência toda para poder me modificar para melhor e merecer companhias melhores. Porque enquanto eu não merecer, eu conviver com aqueles. Porque o progresso não pode ser bloqueado. Se nós, por exemplo, nos esforçarmos e repetirmos este esforço diariamente para nos melhorarmos, embora nós de imediato não tenhamos uma sintonia adequada com espíritos mais elevados, o esforço vai ser recompensado. Vai chegar um momento que a nossa sintonia vai ser melhor com eles do que com aqueles que nos perseguiam. E nós estaremos melhor. Não estou dizendo que eu estou livre. Pelo contrário, tenho que manter a vigilância. Mas isso, para mim, já foi uma prova. Embora a crise bem grave de hipoglicemia, tanto que eu já havia comido bastante, daí media, e ainda assim estava com 60 e pouco de glicose na hora, nem tinha condições de medir a taxa de açúcar. Então, a gente fica pensando nessas questões, né? Qual é a nossa sintonia? Porque, às vezes, pode ser um bom médium e a pessoa pensa assim, vai fazer qualquer tipo de trabalho que eu venha pedir a ele, neste campo ou naquele campo, mas não, depende da sintonia, com qual espírito ele está sintonizado. Existe um espírito apto para trabalhar com ele nessa frequência vibracional em que ele se encontra? Ou ele não está preparado para isso? E daí aquela questão, né, que foi comparada a um violino. Um hábil músico, ele sabe distinguir instintivamente, às vezes nem sabe explicar como, qual é o melhor instrumento para que ele faça a sua música. Da mesma forma, ele vai escolher o melhor médium para produzir o seu trabalho quando ele é sério. Mas se a pessoa for teimosa e quiser obter questões que não digam respeito àquele tipo de espírito, não faltarão outros para se manifestarem. E aí corre-se o risco de entrar em embusteiro, mistificadores, enganadores, se não obsessores. E não foi por outra razão que Moisés proibiu a comunicação com os mortos, e que os nossos irmãos crentes utilizam muito, dizendo que o espiritismo está equivocado, está errado, porque eles entendem que só existe comunicação com o demônio.
Basta que nós estudemos lá em o livro O Céu e o Inferno, que a gente vai ver questões que abordam essa temática que é a proibição de comunicação com os mortos. Eu vou me permitir aqui, se você me permite, falar um pouquinho sobre isso. Eu estou compartilhando com vocês aí, lá da proibição de evocar os mortos. Diz assim, a igreja não nega de maneira alguma a realidade das manifestações. Ao contrário, elas as admite todas, como vimos nas citações precedentes. Porém, as atribui à intervenção exclusiva dos demônios. Sem razão alguma, invocam o evangelho para interditá-las, porque o evangelho não diz uma palavra sobre este assunto. De fato, o evangelho de Jesus nem fala sobre isso. Isso é uma citação do livro de Moisés. E não é uma lei divina. Lei divina são só os 10 mandamentos. Moisés criou isso para impedir que o povo hebreu, acostumado com as práticas egípcias, invocar espíritos e por práticas até duvidosas, para obter coisas materiais. Saber os resultados de um empreendimento, para ver como é que seria o futuro de tal ou tal proposta, e até mesmo fazer guerras. Isso era pernicioso, e eles iam entrar em contato com outros povos pagãos de mesmas práticas. Se não fosse proibido, eles iam continuar. Então, Moisés achou por bem criar uma lei humana proibindo essa prática. E os nossos irmãos crentes utilizam isso como se fosse cristão. Isso não é cristão. Cristão é o que vem de Cristo, e Cristo jamais proibiu. Pelo contrário, ele inclusive se comunicou com Moisés e Elias, que se materializaram. Basta a gente ler a Bíblia. Ele mesmo veio depois de desencarnado e apareceu e conviveu com os espíritos por 40 dias. E nós podemos, então, através desses entendimentos, começarmos a nossa compreensão de como é que se funciona isso. E quais são os médios adequados para esses fenômenos. E conhecer também os espíritos. Qual a linguagem que usam quando falam, quais as palavras que escrevem quando é utilizada a psicografia e por aí vai. E não procurar de um espírito coisas que não é da sua área. Adivinhações, comunicações esdrúxulas, coisas materiais, interesses imediatos. Mas questões espirituais, se quisermos boas comunicações. E nos casos das comunicações dos sofredores, ter um conhecimento para poder ajudá-los quando das suas manifestações. Alguém mais quer falar sobre esse tema até aqui que foi lido ou passar adiante? Só falar que a gente está estudando o livro Céu e Inferno na quarta-feira, esse ano ainda às 15 horas. Acho que nós temos mais uns 2 encontros antes das férias, né? Para quem quiser participar e puder, está convidado. Repete dia e hora? A gente está esse ano ainda às 15 horas de quarta-feira. Um grupo bem pequeno, mas ainda temos esse estudo. Pode ser que o ano que vem passe para terça, mas ainda não está certo isso. Não, então está à disposição, quem puder, tiver interesse. Bom, então vamos para o item 187. Pode ser unir mesmo? Tá bom, seu marido. O 187. Podem-se dividir os médiuns em 2 grandes categorias. Os médiuns de efeitos físicos, aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Tem o número 160 sobre esse assunto. Os médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais especialmente propensos a receberem e a transmitirem as comunicações inteligentes. Número 65 e seguintes. Todas as outras variedades se prendem mais ou menos diretamente a uma ou a outra dessas 2 categorias. Algumas se ligam às 2. Se analisam os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, ver-se-á que em todos há um efeito físico, e que aos efeitos físicos se junta, ou mais frequentemente, um efeito inteligente.
O limite entre os dois é, algumas vezes, difícil de se estabelecer, mas isso não leva a nenhuma consequência. Compreendemos, sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais, aqueles que podem mais especialmente servirem de intermediários para as comunicações regulares e continuadas. Tem no número 133 também esse assunto. Então, aqui nós vemos que ele vai começar a fazer um quadro. Então, ele começa dividindo em duas categorias. E depois, mais adiante, vamos ver que essas duas categorias vão ser subdividindo, vão aumentando esse quadro. Então, agora ele só dividiu entre os médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais. Tudo diz que, num grande número de vezes, ele acontece simultâneo, as duas coisas, o médium. Então, quando dá comunicação de efeito físico, tem um fundo inteligente, muitos, para uma comunicação inteligente, também usa o meio físico, e daí depois vamos entrar nas outras variedades, que daí vão ser subdividindo as outras que ele apresentaram aqui. E vocês entenderam sobre essa divisão aqui, essa categorização que começa aqui nesse item? Eu só queria perguntar, isso aqui vai, a partir de agora, vai ser um resumo do que a gente já viu, é isso? Não, ele não é muito resumo, ele vai mais assim, ó, nós vimos de uma maneira mais ampla. Agora vai começar a se concentrar, a dividir mais. Como o exemplo, o médium psicofônico. Daí, primeiro agora, o físico e intelectual. Bom, psicofônico é físico ou intelectual? Tá, intelectual, tá. Então já entrou numa categoria. Mas como que ele se divide? Vamos vendo aqui, eu vou só dizer aqui, ó, efeitos físicos, vamos ver que estava o psicofônico, tinha uma coisa aqui, escreventes. Então, tá, daí não vou procurar aqui, vamos perder esse tempo. Assim, ó, daí vai dizer que, tem uns que têm aptidão para falar línguas desconhecidas, outros, então, daí vai começar a pegar mais minúcias e separar cada categoria dessas, separando vários tipos de nuances que tem dentro da mesma classificação de mediunidade. Ao médium escrevendo. Nós vimos ali que foi dividido em 3. Agora, talvez, já tenha mais divisões dessa categoria, assim, vamos explicando, então a gente entendeu as minúcias que a gente vinha começando a entender. Pegamos o básico, agora vamos começar a se aprofundar mais em mais detalhes. Então, é um aprofundamento do que foi visto. Isso, correto. Tá. Estou certo ou estou errado, Wilson? Como diz o... Está corretíssimo. Porque até estava anotando aqui. O Espiritismo, a proposta de Allan Kardec, é começar do simples para o complexo, assim como qualquer estudo. Uma criança que entra no pré, por exemplo, eu nem tenho ideia, porque eu não passei pelo pré, eu comecei já no primeiro ano, no meu tempo não tinha pré-escola, hoje tem, inclusive, níveis bem anteriores ao pré, as crianças já nem saíram da fralda, já estão aprendendo. Mas começam no básico. E depois começa pelo alfabeto. Oi? O nosso pré era uma Tramontina número 2. E agora já estamos mais avançados, já temos capacidade de aprender coisas melhores. E o Espiritismo também. Primeira coisa, para uma pessoa que quer conhecer o livro, quer conhecer o Espiritismo, se possível, ler o que é o Espiritismo. Depois, o livro dos Espíritos. Aí abre uma compreensão básica, não é completa, para estudar as outras obras. E chegado ao fim do Pentateuco,
ainda não vai dominar tudo. É preciso aprofundar. E daí a Federação Espírita disponibiliza o estudo aprofundado da doutrina espírita. Que, a propósito, nossa casa tem um grupo que funciona aos sábados, à tarde, sob a direção do Luiz César, já há algum tempo. E é interessante que quem puder, faça esse estudo, porque nós jamais vamos saber tudo sobre espiritismo. E aqui nós estamos agora entendendo melhor essa questão dos médiuns. Ele fala aqui dos médiuns de efeitos físicos e os médiuns intelectuais, que nós falamos resumidamente, pela primeira abordagem, né? E ele resume assim, ó: médium de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Nós já vimos isso nos grupos anteriores, nos encontros anteriores. É aqueles que mexem com a matéria. Por isso chama físico. Ele não necessariamente atua sobre a inteligência do médium. Ele, inclusive, atua à revelia do médium. Ele pode ser provocado com uma evocação para fazer tal fenômeno em determinadas condições sob controle ou totalmente sem controle. Porque quando a pessoa manifesta essa mediunidade, é bem comum ela nem saber. E aí começam a acontecer fenômenos de efeito físico onde a pessoa se encontra. E as pessoas que não conhecem, às vezes procuram exorcista ou outros recursos para se livrar, entre aspas, do fenômeno, achando que isso é obra do demônio, quando, na verdade, é a faculdade mediúnica de uma pessoa presente ou próxima que possibilita esse fenômeno. E daí vem as histórias das pancadas ou qualquer outro ruído, inclusive combustão espontânea, que aconteceu há não muito tempo aqui perto da nossa cidade, e vários outros fenômenos. E as pessoas não conhecem. Quem conhece o espiritismo já sabe. É um espírito que se utiliza da faculdade do médium. Aí é preciso descobrir qual é o espírito, para ver qual é a intenção dele, e tentar explicar a ele, se for uma atuação perigosa, que ele pare com isso, e se for perniciosa, que ele mude. E aí nós temos vários recursos para esse fim. E se for um espírito com boas intenções, ele vai dizer por que ele está fazendo isso. Mas isso aí é uma faculdade que se manifesta em determinados médios. Como eu disse, pode ser controlada, e se ele não tiver conhecimento, a própria revelia dele, ou seja, sem a sua vontade, esse fenômeno pode se manifestar. Já os médios de efeitos intelectuais são aqueles que recebem comunicações inteligentes, que têm um fundo que possa ser aproveitado de qualquer ordem. Eu não vou me estender, porque nós vamos aprofundar isso na frente. Eu sei que mais gente quer falar. O Gustavo está aí pedindo para falar. Não, só quando o seu Wilson comentou ali a respeito do... E aí, às vezes, as pessoas fazem questão de exorcismo e coisa para tentar se livrar. Só eu lembrei do meu irmão. Eu tenho um irmão gêmeo comigo, que ele tem uma mediunidade bem grande, assim, no sentido de nunca me falou nada em termos de comunicação. Ele já me contou assim de sentir presença, assim, e que ele sente, inclusive, se daqui a pouco aquele espírito que tá ali tem boa intenção ou não. Já comentou de situação, por exemplo, de estar visitando um outro irmão nosso e de noite ele simplesmente sentia assim que algo chegou muito perto dele, assim, a ponto de quase encostar nele, e daí do outro lado apareceu uma outra presença que daí ele sentiu que teria intenções boas, e aí essa presença ruim saiu descendo escada, digamos assim, e diz que na hora deu algum barulho e o cachorro do meu irmão começou a latir, mas enfim. E aí, só que o meu irmão não estuda, né? Ele mora lá em Porto Alegre, ele não frequenta nada. E aí uma vez numa determinada conversa, o companheiro dele não acredita, ele não acredita nem em Jesus, crente. É o São Tomé, só acredito vendo, né? E aí até comentei uma vez pro meu cunhado, ó, é assim, é difícil que tu veja alguma coisa, né? Tem que crer. Mas enfim, aí ele fez uma brincadeira, venham, podem vir, o meu cunhado, venham, falem comigo. E aí o meu irmão falou,
Ah, já, para com isso, pô. Aí depois tu dorme a noite inteira e quem não dorme sou eu de noite, porque daí tu tá convidando eles para entrar e coisa, né? Aí ele falou assim, eu rezo, aí vindo o link, né, que o seu Wilson falou de querer exorcizar e coisa. Aí o Guilherme comentou, meu irmão, eu rezo todas as noites para não sentir nada. E daí eu falei para ele, cara, mas não vai acontecer se tem, né, uma mediunidade boa, tu tinha que estudar e a partir do momento que tu começar a te dar o direito, tu vai ver que tu tem um dom e não um problema, na verdade, e tu vai saber lidar tranquilo com isso, né? Só o adendo que eu me lembrei ali, em cima do que você ouviu os comentários. É. Mas, então, agora falaram no estudo, que também eu vou adiantar também que nós vamos ter um estudo virtual de férias, que vai ser um pouco diferente. Vai ser assim, nós vamos estudar o livro Nos Domínios da Mediunidade, onde vai ser nas quintas-feiras à noite, 21 horas. Daí vai ter um apresentador cada semana. Então, ele vai apresentar o tema em 45 minutos, por aí, vai explicar 3 capítulos do livro, e depois vai ser aberto 30 minutos para pergunta ao público assistente. Então, daí todos são convidados daí a participar, vai ser divulgado depois no próprio grupo esse do estudo e nos outros grupos da casa, daí bem os dias e horas, vai começar lá no dia 12 de dezembro, 12 e depois na próxima quinta de dezembro. Depois para aquele período de Natal, primeiro do ano, e depois volta lá acho que é na segunda semana de janeiro, e daí vai até final de fevereiro. A nossa casa vai disponibilizar esse estudo também, aí um trabalho diferente aí que a gente estamos organizando. Bom, o horário também já nos chama a fazer o encerramento, a aproveitar esse momento para agradecer esse momento dele. Estamos aqui reunidos em estudo, em harmonia, em paz. E então vamos pedir a Sirlene hoje a prece de encerramento e agradecimento por esse nosso encontro. Marina, pede para a Silene fazer por mim, que hoje eu não estou muito legal, tá? Ela fez a abertura. Então vamos pedir para a Jaque Pozo. Pode ser? Pode ser. Então, aproveitando a energia elevada desse momento, que estamos reunidos, todos na mesma frequência de paz, compreensão, amor, solicitamos, pedimos ao nosso Pai, Jesus Cristo, que abençoe cada vez mais esse grupo, para que a gente possa extrair dele os melhores aprendizados, ensinamentos, que continuemos firmes no propósito de aprender e de desfrutar desses ensinamentos tão preciosos para a vida de todos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. É com essa intenção, damos por encerrados os trabalhos no dia de hoje. Que assim seja. Assim seja.